Lord, come. Take up your holy throne. Olá, muito bom dia, segunda-feira. Eu quero te desejar um dia abençoadíssimo, um dia pleno, um dia cheio da presença de Deus, com muita saúde, muita alegria. Amém, queridos? Muitas vitórias. Olha, nós temos tido nas últimas semanas, lá em nossa igreja, né? Deus tem nos dado mensagens que pontuam principalmente o conhecimento da verdade, né? Para a libertação justamente dessa esfera de maldição que é o mundo físico que nós vivemos, né? Nós sabemos o mundo jaz no maligno, né? E nós temos afirmado, né, da necessidade de nós buscarmos a cada dia a revelação e o discernimento espiritual através da graça da transformação que é operada pelo Espírito Santo, né? Que eu chamo de segunda graça, né? Orientado por Paulo, depois da graça da salvação, claro, né? Para que nós alcancemos a capacidade de nós trafegarmos, como eu tenho dito, na dimensão espiritual e acessar, né, assim, tudo aquilo que se refere a este lugar, né? Nós, crentes, temos a união com Cristo, desfrutamos de bênçãos que estão descritas na palavra, né? E de uma posição espiritual de autoridade, de unção, né? Mesmo estando fisicamente na Terra. Nós somos essencialmente transformados em seres espirituais, né? E lugares celestiais em Cristo é mencionada principalmente na carta aos Efésios, né? E indica justamente uma realidade espiritual que transcende, né, a dimensão física, onde nós, os crentes, participamos da vitória de Cristo sobre o pecado e das forças espirituais malignas, né? Nossa luta se desenvolve, ela é contra principados e potestades nas dimensões celestiais, né? Eu tenho sentido, assim, muito forte no meu coração a necessidade de intensificar esse conhecimento, né? Por causa do nível, justamente, da espiritualidade que a igreja tem vivido, né? Nós estamos vendo uma quantidade muito grande de pessoas na igreja que precisam alcançar, crescer, né, espiritualmente. Nós temos visto que muitos erram, né, todo o seu pensamento sobre a fé cristã, porque partem de um ponto de vista errado. Muitos têm uma concepção materialista do cristianismo, né? E não se dão conta de que a fé cristã é positivamente extramundo, né? Ou seja, nós não podemos desenvolver a nossa fé nesse nível que vivemos. A consequência é que essas pessoas ficam constantemente em dificuldades, né? Em tribulação, em lutas. E há muitos que dizem que não podem ser cristãos, até abdicam da fé por causa da intensidade, do estado do mundo e das coisas, né, que estão acontecendo à sua volta, né? O argumento de muitas pessoas é que se Deus é amor, né, que promete abençoar todo aquele que o buscar, os cristãos não deveriam sofrer, não deveriam adoecer, não deveriam sofrer adversidade. Isso é contrário à Bíblia. Jesus fala que no mundo nós teríamos aflição. No mundo, nessa dimensão que nós vivemos. Nós temos aí um claro exemplo daqueles mal entendidos, resultantes de quê? Da não percepção de que as bênçãos advindas para nós, para o cristão, são espirituais e estão nos lugares celestiais. Paulo, ele se dirigindo aos Efésios em sua carta, né? Ele diz: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas dimensões espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. Então Paulo faz o uso da mesma ideia, né? Na segunda epístola aos Coríntios, lá no capítulo 12,
quando ele diz, onde ele nos dá a referência dessa dimensão, quando ele diz: eu conheço um homem em Cristo, né, que há 14 anos, se no corpo não sei, ou se fora do corpo também ele não sabe, mas Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, né? Essa palavra, esse versículo de terceiro céu, é exatamente idêntica aos lugares celestiais, né? Nos termos em que é empregada nessa epístola aos Efésios. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, irmãos? Eu quero dizer que da realidade dessa dimensão, né? E do porquê nós precisamos ser transformados pelo Espírito para podermos ter acesso e trafegar nesse lugar, como eu tenho dito, né? Trata-se de uma esfera, né, em que Deus, de maneira muito especial, manifesta a sua presença, a sua glória, né? E também é o lugar em que o Senhor Jesus Cristo, né, em seu corpo ressurreto, glorificado, ele habita. Além disso, né, é o lugar em que os principados e potestades, em que o apóstolo Paulo se refere no capítulo 3, tem a sua habitação. Na verdade, é o lugar a respeito do qual nós lemos no capítulo 5 de Apocalipse, onde a glória de Deus se manifesta, né? Nós lemos ali a respeito de Cristo e seu corpo glorificado, né? Quando diz um cordeiro como havia sido morto, espíritos evangélicos, os 24 anciãos estão todos lá, né? E ainda mais maravilhoso e glorioso, né? Sabemos que ali também estão os espíritos dos justos que foram aperfeiçoados, que foram transformados de carne para espírito, né? Os quais morreram no Senhor, em Cristo, né? Estão ali com Ele nesse momento, né? Estão nos lugares celestiais, no terceiro céu, naquele domínio em que Deus manifesta a sua glória eterna, né? Então, irmãos, mais do que isso, pelo novo nascimento, né, quando nós aceitamos a Jesus e somos transformados em cristãos, por nossa transformação nós somos ligados ao Senhor Jesus Cristo e nos tornamos participantes da sua vida, de todas as bênçãos, né, que vêm dele. Então, o ensino do apóstolo Paulo é que nós estamos em Cristo, nós somos parte de Cristo, né? Estamos ligados a Ele e tudo quanto lhe seja próprio, nos é próprio também espiritualmente, né? Assim como Ele está nos lugares celestiais, assim também nós estamos nos lugares celestiais. Quando Ele disse lá em João 14 que Ele ia nos preparar lugar, não é para quando a gente morrer, é agora, né? Porque nós somos transformados em espíritos agora, né? Quanto mais depois que nós passarmos dessa materialidade, aí nós receberemos corpos glorificados e será mais pleno. Agora, nós podemos desfrutar de todas essas bênçãos desses lugares que Jesus foi nos preparar agora, né? As bênçãos que gozamos como cristãos são bênçãos nos lugares celestiais. Eu entendo, claro, que todas as vezes que nós somos detentores e passamos a usufruir dessas bênçãos nos lugares celestiais, intrinsecamente elas desembocam na nossa dimensão física. Nós somos abençoados também aqui porque a nossa alma que está dentro de nós é abençoada, né? Então, eu entendo e posso perceber que mais do que qualquer outro lugar, ter acesso aos lugares celestiais em Cristo exige uma profunda mudança que é operada em nós, né? Quando nós nos tornamos cristãos de verdade, né? Não se trata de uma mudança superficial, de estereótipo, não é apenas o que vestimos, né? Uma roupa de santidade, de decência, de moralidade. Não é um melhoramento, né, na superfície, ou uma mudança temporal. É tão profundo como o fato de que nós somos transformados somos transladados, né, de um reino e colocados em outro. Jesus, Espírito, ele se tornou carne, né? Ele habitou entre nós para quê? Para que nós, carne, nos tornássemos espíritos e tivéssemos acesso e podermos ter acesso a esse lugar celestial. Até porque, amados, a Bíblia diz que nos céus não entram nem carne nem sangue, né? Então, como Deus tirou o Senhor Jesus Cristo do túmulo, né, e dentre os mortos,
e o colocou à sua mão direita nos lugares celestiais, assim Paulo nos ensina que a mudança pela qual nós passamos em nosso novo nascimento e transformação nos leva a esta realidade. Olha que coisa linda, né, que eu estava lendo aqui a epístola de Paulo, né, e quando ele diz, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Ah, irmãos, os olhos do nosso entendimento já recebeu a luz para nós vermos as maravilhas dos lugares celestiais em Cristo, né? E ele continua dizendo, saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, em nós, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. O Espírito, amados, né? Que se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à direita nos céus. Isso acontece conosco, coisa maravilhosa, né? Então busque essa segunda graça, abra seu coração para os dons espirituais, para que eles aflorem e mude a sua vida, a esfera da sua vida. Amém? Um beijo no teu coração. Olha, inscreva-se nesse canal, né? Participe dessa mensagem com alguém, né? Divida ela com alguém. Dê o seu like, né? Continue ouvindo essas mensagens, toque no sininho, tá? E Deus tem algo maravilhoso sempre a nos revelar, tá? Fica com Deus, um grande abraço. Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus.